E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para iniciar o assunto de introdução às máquinas de corrente contínua. Preparei aqui essa videoaula para começar o assunto, dando uma breve introdução às máquinas de corrente contínua e o seu princípio de funcionamento. Então, iniciando aqui a apresentação, que logo em seguida vou disponibilizar no VirtualIF. Então, a gente pode definir as máquinas de corrente contínua como um conversor de energia mecânica, um elemento que faz a conversão de energia mecânica em energia elétrica ou vice-versa. Quando faz a conversão de energia mecânica em energia elétrica, ela é um gerador CC. E quando faz a conversão de energia elétrica em energia mecânica, é um motor. Essa conversão interna de tensões CA em CC acontece pelo comutador da máquina. Isso aqui é por conta do seguinte: a máquina, para produzir um campo girante, que a gente chama, ela precisa então de um campo magnético alternado, e isso proveniente de uma tensão alternada. Só que por ser uma máquina de corrente contínua, então deve existir um meio de retificar essa forma de onda alternada, que seria da tensão interna da máquina, que é alternada. E aí, essa retificação é feita pelo comutador da máquina, que a gente vai ver em sequência. A máquina linear, que a gente estudou no início da matéria, ela foi uma introdução ao comportamento básico das máquinas elétricas rotativas, ou seja, a gente vai ver que as máquinas, por exemplo, as máquinas de corrente contínua, são dispositivos que funcionam por meio de um campo magnético, que produz forças magnetomotrizes, e aí, com a passagem de corrente e tensão, no caso da máquina linear, era tensão alternada, corrente alternada. Então, isso gerava a velocidade da barra de forma linear. Aqui a gente vai ver que essa interação da corrente, que é provocada por uma aplicação de tensão na presença de um campo magnético, vai fazer o movimento de giro da máquina. Então, os elementos construtivos das máquinas de corrente contínua. A gente tem a carcaça, que é o invólucro que envolve a máquina em si. Ela é feita de ferro fundido e a função é alojar as peças principais da máquina. Aqui está motor, mas seria a máquina no geral. Aí a gente tem as principais partes da máquina, constituída por estator e rotor. Começando pelo estator, é a parte composta por lâminas de material magnético, por exemplo, aço silício, e enrolamentos com fios de cobre esmaltados. Também aloja os interpolos, que consiste em enrolamentos de fios mais grossos e menos espiras que os enrolamentos do estator, pois sua função é reduzir o faiscamento provocado pelo processo de comutação do rotor. Então, essas funções desses componentes do estator a gente vai ver aqui na sequência. Então, a gente está aqui mostrando a carcaça de uma máquina de corrente contínua, e dentro da carcaça, então, a gente encontra o estator, que a gente pode ver que é a parte fixa da máquina, constituída de lâminas de material magnético, e os orifícios onde ficam alojadas as bobinas no estator, que a gente chama de bobinas de campo para essa máquina, a gente chama de ranhuras, esses orifícios. E existe também um outro enrolamento, que tem a função de reduzir o faiscamento no rotor, devido ao processo de comutação, que é denominada de interpolo. E o rotor seria a parte móvel da máquina, é composto por lâminas ferromagnéticas também, e um conjunto de bobinas que possuem o mesmo número de polos do estator. Essas estão conectadas a um conjunto de lâminas de cobre, as quais estão separadas entre si pelo isolante mica, e agrupadas ao redor do eixo do motor configuram um comutador.
Então, aqui essa figura mostra melhor os detalhes do rotor. Então, aqui a gente tem a máquina, né, no geral, então a gente vê a carcaça, o sistema de ventilação da máquina, o estator, aqui o rotor, uma caixa de ligação para fazer as conexões externas e os detalhes do rotor. Então, aqui a gente vê as bobinas do rotor, né, que estão no interior de lâminas de material magnético, e elas estão conectadas em também lâminas de cobre, que são os comutadores. Então, essas lâminas aqui, que vocês podem ver, são os comutadores. Aqui o esquema de ligação das bobinas de um rotor de 2 polos a um comutador, que são essas lâminas de cobre. Então, aqui ó, a gente vê, são 2 pares de polos, né? Aqui está escrito 2 polos, mas são 2 pares de polos aqui. Então, aqui eu tenho o rotor, né? Aqui, então, por exemplo, eu tenho norte-sul, norte-sul, quer dizer, norte-sul, norte-sul, por exemplo. E aí, a parte onde é norte está ligada a um comutador e a parte sul está ligada a outro comutador. Então, aqui, os comutadores é o que conecta as bobinas do rotor em outra parte condutora, que aí depois elas vão fazer contato com esse dispositivo, que são escovas de carvão. Essas escovas de carvão vão estar conectadas a uma fonte, por exemplo, que é por onde vai sair também corrente contínua. Então, as escovas, né, são feitas de grafite ou de carvão, que permite o contato elétrico entre o comutador e a fonte de corrente contínua, que conduz energia para o circuito do rotor. O rolamento é a peça que permite que o eixo do rotor gire livremente. Então, aqui está um modelo de rotor sem escovas, está o estator e aqui o campo magnético produzido aqui no estator, envolvido aqui nessa peça, e aqui o motor CC com escovas. Então, tem o mesmo local onde é alojado o campo magnético do estator, a parte de armadura, que é o rotor, e aqui, ó, se a gente vê as bobinas do rotor, elas vão estar conectadas nos anéis condutores, que são o comutador, e esse comutador vai fazer contato com essas escovas de carbono, grafite, enfim. Aqui uma outra imagem que mostra a mesma coisa. Então, aqui o campo magnético do estator, as bobinas do rotor aqui, que estão ligadas nesses comutadores, e aqui as escovas de carvão que faz contato com esses comutadores.